Salve Maria! Neste dia 13 de agosto de 2026, eu vou concluir a leitura do livro de Judite. Banquete e morte de Holofernes. No quarto dia, Holofernes deu um banquete a seus oficiais e disse ao Vagal, seu eunuco: vê se persuasudes a essa judia que consista espontaneamente em tornar-se minha concubina. Entre os assírios era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem, retirando-se sem ter dado a ele. Vagal foi ter com Judite e disse-lhe: não tema a boa jovem entrar na presença de meu senhor. Seria para ele uma honra comer em sua companhia e beber vinho alegremente. Quem sou eu? Respondeu ela. Para opor-me ao meu senhor? Farei tudo o que parecer bom e melhor aos seus olhos. O que mais lhe agradar, isso será também para mim o melhor durante toda a minha vida. Ela levantou-se e, trajada com requinte, apresentou-se diante dele. O coração de Holofernes agitou-se, porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontrastes graça aos meus olhos. Ao que respondeu Judite: eu beberei, Senhor, porque nunca em minha vida me senti tão agradecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que sua serva lhe tinha preparado, e bebeu com ele. Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele. Bebeu o vinho como nunca tinha bebido. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto vigiando. De pé, ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor Deus de Israel, dai-me força, olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força nesse momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes, para que colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. Volta de Judite. De longe, Judite gritou aos guardas das portas: abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela com tochas acesas. Judite, subindo em um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo de seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino, onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas
Juro-vos pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá, e como ao voltar. E o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me a vós, livre de toda mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória a todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: O Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus do Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele te deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e a angústia de teu povo, não poupastes a tua vida, mas salvaste-nos da ruína em presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. Mandaram então vir Aquior, e Judite disse-lhe: O Deus de Israel, de quem testemunhaste que toma vingança dos seus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que assim é, eis a cabeça de Holofernes, que na insolência do seu orgulho desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: Quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te a fio de espada. Vendo a cabeça de Holofernes, Aquior foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra, sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou a si, jogou-se aos pés de Judite em sinal de reverência e disse: Sê bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti entre todas as nações que ouviram o teu nome. Surpresa e derrota dos assírios. Então Judite disse a todo o povo: Ouvi-me, irmãos, pendurai esta cabeça no alto de nossas muralhas. Quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e sai com ímpeto, não para descer simplesmente até o vale, como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram a acordar o seu general para o combate. Quando seus chefes tiverem corrido à tenda de Holofernes e o encontrarem decapitado, jazendo no seu próprio sangue, serão tomados de pavor. E quando os vir fugir, persegui-os destemidamente, porque o Senhor os esmagará sobre os vossos pés. Então Aquior, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes. Cada um tomou as suas armas e saíram fazendo um grande alarido e soltando gritos agudos. Vendo isso, correram as sentinelas à tenda de Holofernes. Os que estavam na tenda vieram ver e fizeram grande barulho à porta do quarto para despertá-lo, e aumentavam cada vez mais o tumulto, para que Holofernes acordasse com um ruído, sem que houvesse necessidade de entrar para acordá-lo, porque ninguém ousava bater na porta nem entrar no quarto do marechal dos assírios. Mas, chegando os generais com os tribunos e com todos os oficiais do exército do rei dos assírios, ordenaram aos camareiros: Entrai e despertai-o, porque os ratos saíram de seus buracos e se atreveram a nos provocar ao combate. Então, Vagal, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou. À vista do cadáver de Holofernes decapitado, que jazia por terra num charco de sangue, soltou um forte grito, rompeu em lágrimas e rasgou suas vestes. Entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. Correu para fora e disse ao povo: Uma judia pôs a confusão na casa do rei Nabucodonosor. Holofernes jaz ali caído por terra, e sua cabeça não está com o corpo. Ouvindo essas palavras,
Todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes. Um terror e um espanto extremo os invadiram, e os seus espíritos ficaram completamente desorientados. Um clamor indescritível levantou-se no acampamento. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos. Desceram as encostas atrás deles, tocando as trombetas e saltando gritos grandes. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam juntos, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude, e a enviou contra os assírios, e perseguiram-nos a ponta de espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios, um numeroso rebanho, grandes quantidades de material e de animais de carga. E assim, todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Alegria da vitória. Veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim, com todos os anciãos para ver Judite. Quando elas lhe veio ao encontro, abençoaram-na todos a uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra do nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente. Amaste a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu, e por isso serás eternamente bendita. Ao que todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de harpas e cítaras. Cântico de Judite. E Judite expressou-se nestes termos: Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbolos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome, porque é um Deus que extermina guerras. Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Ameaçou incendiar a minha terra, passar meus jovens a fio de espada e esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor onipotente os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido, não por filhos de titãs, vencido, não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, quem o paralisou com a formosura de seu rosto. Despiu o seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com um diadema e vestiu um vestido de linho para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos, sua beleza extasiou-lhe a alma, e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com sua audácia, os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então os humildes gritaram, e eles tremeram espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram, e eles foram tomados de espanto. Ao estrépito das vozes, deitaram a fugir. Filho de jovens mães os transpassaram, e como a meninos fugitivos os feriram. Ei-los derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo. Senhor, sois grande e glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendem homenagem,
porque com uma só palavra fizestes todas as coisas. Enviastes o vosso Espírito e foram criadas, e nada pôde resistir à sua voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem, serei sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de sua suave fragrância. É como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, este é grande para sempre. Ai das nações que se insurgirem contra meu povo. No dia do juízo as punirá o Senhor Todo-Poderoso. Entregará as suas carnes aos vermes, e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Conclusão. Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se a todos e ofereceram holocaustos, cumprindo os seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas do povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes para que servisse de anatema de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário, e o regozijo dessa vitória foi celebrada com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para sua casa. Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a sua vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa, aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido. Deu liberdade à sua escrava. Morreu e foi sepultada em Betúlia, junto com seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida, e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos, e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Palavra do Senhor, graças a Deus.